Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esta aqui é a disciplina de Cristologia, o quarto vídeo, para que a gente possa compreender um pouco melhor a doutrina de nosso Senhor Jesus. Nós vemos que o Senhor Jesus ele morreu por crucificação, o que não era uma novidade no Império Romano. A crucificação ela surgiu primariamente no Egito, mas depois ela foi se desenvolvendo com outras culturas, até que nós chegamos na Pérsia. A Pérsia ela aperfeiçoou o método de crucificação, deixando que a vítima, aquele que era julgado e condenado, ficasse dias e dias exposto com as suas entranhas todas abertas, não totalmente aberto, mas para que viessem as aves de rapina e ali atormentassem o condenado. Depois, os gregos também adotaram e por fim os romanos. Só que os romanos, eles humanizaram a crucificação. Não era tão cruel quanto a crucificação dos persas. Eles humanizaram. Veja só que essa humanização da crucificação é aquele senso que havia entre os jurisprudentes, os jurisconsultos, a turma da lei em Roma. Roma entendia, juntamente com uma corrente filosófica chamada estoicismo, de que todos os seres humanos eles são participantes da centelha divina e que deveriam ser tratados com um mínimo de dignidade, mesmo que fosse um escravo condenado à morte por crucifixão. A crucificação ela era cruel, mas ela só não era tão cruel quanto a dos persas. Eles não deixavam as entranhas da pessoa aberto, mas a pessoa que era levado para a crucificação sabia que primeiro ia ser flagelado. E por que ia ser flagelado? Justamente por causa da humanização da cruz. Parece irônico, mas é verdade. Eu tenho um livro aqui que eu recomendarei que você vá procurá-lo, pelo menos nessa temática. Também deixa eu ver se eu encontro ele aqui com um pouco de facilidade. Bom, eu tenho aqui o livro O Julgamento de Jesus, do Gordon Thomas. Se você ler este livro, vai descobrir como que se dava a crucificação, o julgamento, muitas e muitas páginas aqui. A disciplina é Cristologia, então você precisa investir. Invista. Invista no curso, invista na formação e invista em leitura. Leitura. Esse aqui é um dos livros que eu recomendo para você. Deixa eu ver se eu encontro um outro aqui que eu gosto muito também. Não está fácil. Como não está fácil, eu vou deixar. Não achei aqui. Um golpe de vista. Está aqui. Em algum lugar. Muito bem. O nome do livro é Evidências da Crucificação de Jesus, tá? Evidências da Ressurreição de Jesus. Aí, acho que eu não vou achar ele fácil. Parece que fica na mente, sabe? Mas vamos lá. A crucificação está humanizada. Por isto, os romanos, eles colocavam a estaca, era uma das formas de crucificação, não era somente essa. Eles fincavam a estaca já no chão e depois, por uma alavanca, eles subiam o patíbulo e forçavam o escravo, porque a crucificação era o método do criminoso ser condenado, desde que ele não fosse cidadão romano. Se o criminoso fosse cidadão romano, era decapitado. É a humanização do sistema jurídico romano. Como eu disse a vocês, eles tinham ali bebido nas fontes da filosofia grega, e na filosofia grega existia o estoicismo, e o estoicismo ensinava sobre a universalidade dos filhos de Deus. Justamente, os estoicos acreditavam que todos os homens merecem um mínimo de dignidade porque eles são habitados pela centelha divina. O que é centelha divina? É a faísca de Deus dentro de cada ser humano. Portanto, vamos respeitar o Deus que está dentro dessa pessoa, e por causa desta divindade aqui, nós vamos matar essa pessoa pela pena capital, mas com um mínimo de dignidade. Assim eles humanizam a crucificação. Humanizam assim: entorpeciam o homem,
dando a ele o que nós vemos ali o Senhor Jesus receber, que é uma mistura de vinagre com algumas ervas que são entorpecentes, anestesiantes. E por que os anestesiantes? Sabendo que a pessoa podia ficar muitos dias na cruz, eles primeiro flagelavam o condenado. Este flagelo obedecia aí uma quarentena de chibatadas. Com essa quarentena de chibatadas, quer dizer que a pessoa começava a se esvair em sangue, suas forças iam embora e isso ia causar um colapso nervoso na pessoa ou até uma hemorragia. Aconteceu isso com o Senhor Jesus. Ele foi flagelado. E depois, ele é crucificado. Algumas crucificações forçavam o condenado a levar a cruz inteira, tanto com o poste quanto com o travessão. Outras crucificações, não. Levava só o patíbulo, só o travessão, porque no lugar já estava o poste enfincado no chão. Não se sabe exatamente qual tipo de crucificação foi usado para o Senhor Jesus. Se ele teve que levar o poste com o travessão ou se ele levou apenas o patíbulo. Existe muito estudo a esse respeito, mas não existe nenhuma concordância unânime a esse respeito. Tanto é que existe uma tradição entre os cristãos que dizem que Jesus levou só o poste. Ele não levou o patíbulo, ele levou só o poste. E, portanto, Jesus não foi crucificado com as mãos espalmadas. Ele foi crucificado com a mão em cima e outra embaixo. Portanto, foi estacado e não crucificado. Aí você vê, como nós já falamos aqui, o caminho que os heréticos querem tomar, negando a crucificação de Jesus, dizendo que ele levou a estaca, o poste. Não foi crucificado, foi estacado. Era um tipo de crucificação também, mas aí já é chamado por estacamento e não por crucificação. Muito bom. Está anotando essas particularidades da crucificação do Senhor Jesus? Cristo foi crucificado. Ponto. Se ele levou o poste inteiro, se ele levou só o travessão, que era o patíbulo, não há consenso. Primeiro ele foi flagelado, depois foi crucificado. Trespassaram as suas mãos, trespassaram os seus pés e, insistentemente, o Senhor Jesus ele mantinha a sua lucidez. Estava muito lúcido. Os homens que estavam ao lado do Senhor Jesus já estavam delirando, blasfemando, falando palavras ofensivas contra a multidão, contra os soldados e contra Cristo. Jesus não, ele mantinha sua serenidade, a sua lucidez, fazia oração pelos seus algozes, não reclamava da turba, nem dos soldados romanos e nem praguejava contra Deus, fazia orações. Essa é a diferença da crucificação do Senhor Jesus para as outras crucificações. Mas o sofrimento era intenso. Tentaram entorpecer o Senhor Jesus com a mistura de vinagre e aquelas ervas entorpecentes, mas ele recusou, manteve a sua lucidez. Como a crucificação demorava muito, às vezes, para a pessoa morrer, eles colocavam um apoio no pé e esse apoio servia para que a pessoa fizesse o apoio no pé e fizesse esse movimento aqui com os pés e assim ele conseguia respirar um pouco mais. Quer dizer, é a humanização da crucificação. Senão ele morria por asfixão ou asfixia. Jesus não morreu por asfixia. Jesus não morreu por hemorragia. Jesus não morreu por hipotermia. Jesus não morreu por desidratação. A morte até que cercava Jesus e os homens que estavam ali. Mas Cristo manteve a sua força humana para poder oferecer o sacrifício que tira o pecado do mundo. Fez orações a Deus, pediu perdão pelo pecado daqueles que estavam crucificando ele, até que às 3 horas da tarde, Cristo entregou a Deus o seu espírito e morreu. Quando os soldados romanos chegaram para quebrar as pernas de Jesus, para que ele não se apoiasse no suporte, já não era necessário. Eles verificaram que Jesus estava morto, espetaram o peito de Nosso Senhor, sangue e água saíram do pericárdio, uma região que fica aqui perto do coração. Não foi necessário quebrar os seus ossos, mas os soldados que estavam ali foram quebradas as suas pernas para que assim eles morressem por asfixia, ainda na sexta-feira, por se tratarem de prisioneiros ali de Jerusalém, portanto,
tinha o preceito da lei judaica, que inclusive os romanos respeitavam alguns dos muitos preceitos judaicos, muitas das leis judaicas. Cristo morreu na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Foi então que diz o apóstolo Pedro, no Espírito, já expliquei isso aqui, no Espírito, Cristo desceu ao mundo dos mortos. Estando entre os mortos, ali permaneceu sexta, sábado inteirinho e nas primeiras horas do primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, o domingo, nas primeiras horas, ressurgiu. 3 dias mortos. Agora Cristo, ele vai aos céus. Quando Cristo foi aos céus, diz o apóstolo Paulo que ele levou consigo o cativeiro, aquelas almas dos mártires, dos mortos, dos justos que estavam no seio de Abraão, que ficava no Sheol, que ficava no Hades. Cristo subiu aos céus. É ali que ele montou a galeria dos heróis da fé, como nós estudamos na aula anterior. Você está gostando do estudo? A nossa intenção com o Instituto Supera é que esse estudo ele seja informativo, mas que ele também seja altamente formativo e com uma grande qualidade para que você possa tomar as anotações e depois ir em busca do referencial bibliográfico, aumentando ainda mais a sua compreensão sobre o universo teológico. Jesus no terceiro dia ressuscitou. Não ressuscitou sozinho, levou com ele a turma do Antigo Testamento e diz o Evangelho de Mateus que os mortos que estavam nas sepulturas ressuscitaram e depois entraram na Cidade Santa aparecendo a muitos. Quando você lê os Evangelhos, realmente houve aparições de mancebos, jovens, pessoas com as suas vestes resplandecentes. Ao subir aos céus, diz-nos o autor aos Hebreus, Cristo assentou-se à destra da majestade e Deus lhe fez uma promessa. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por apoio aos teus pés. Desde então, Jesus está no seu ministério sacerdotal, intercedendo pelos santos. Seu sangue fala fortíssimo, mas há uma promessa. A promessa do Senhor Jesus é de que ele retornará. Os céus estão contendo a pessoa do Senhor Jesus até que o evangelho seja pregado. Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, senão o fim não vem, mas então virá o fim. O evangelho já vem sendo pregado, desde a Palestina aos confins da terra, e o caminho de volta está acontecendo. O mundo continua sendo evangelizado, e os céus continuam contendo a pessoa do Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. E assim se cumprirão outros mistérios que estão profetizados para acontecer na vida do Senhor Jesus, que é o seu retorno em glória. Os céus se abrirão. E existem profecias no Antigo e o Novo Testamento, de que no dia da volta do Senhor Jesus, este dia é um dia misterioso. Os anjos não sabem que dia é. Cristo, durante seu ministério terreno, não sabia que dia seria. Os apóstolos não seriam. Existem aí alguns aventureiros que querem datar a volta do Senhor Jesus, o que é uma inutilidade. Até hoje, todas as tentativas para datar a volta do Senhor Jesus frustraram. Não aconteceu no ano 500, não aconteceu no ano 1000, nem 1500, nem no ano 2000. Os céus estão contendo o Senhor Jesus. Quando, por fim, chegar o dia, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas falando sobre este evento. Ele disse que Deus tem uma trombeta. Não é a trombeta do arcanjo, é a trombeta de Deus. É um símbolo da cultura judaica, aonde o chofar ele é tocado, e conforme o toque desse chofar, o acampamento de Israel se levanta para poder seguir ou então para parar, para entrar em guerra ou então para descansar as armas. O toque da trombeta ele vai coincidir com a voz do arcanjo. O único arcanjo que nós conhecemos na Bíblia é o arcanjo Miguel, que o Daniel falou que é o príncipe de Israel. É o principado que luta por Israel, o Israel de Deus. A trombeta de Deus tocará. O arcanjo dará uma palavra de ordem. E aí diz a palavra, se cumprirão os mistérios de Deus no dia da volta do Senhor Jesus. Por serem mistérios, a gente não tem como especular dizendo quais são esses mistérios. Deus guarda mistérios para a volta do Senhor Jesus. A escatologia, que é uma das disciplinas que você vai estudar aqui conosco no Instituto Supera, no teu curso básico,
A escatologia, ela pode fazer estudo das profecias, mas desvendar o mistério, isso não nos pertence. Nós podemos acumular muita informação e fazer algumas previsões de como possivelmente será a volta de Jesus. Mas são previsões que muitas vezes elas fracassam, elas falham. Todo escatólogo sincero, honesto, coerente, não vai além daquilo que está escrito. O que sabemos é que Jesus voltará como ele foi. No dia que ele foi aos céus, estavam reunidos mais de 500 irmãos, nos diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. 500 irmãos estavam presentes no dia da assunção de Jesus. E naquele dia, o Senhor foi subindo à vista de todos, até que uma nuvem o encobriu. Aí surgiram dois varões que perguntaram: ó Galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima há de voltar da mesma maneira. Cristo realmente nos disse que os anjos farão parte da comitiva de retorno em glória. Os céus se abrirão, a tampa será tirada. O Apocalipse diz: e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. Uma trombeta tocando, Jesus voltando. E os que morreram em Cristo? A Bíblia revela: os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Todos sairão das suas sepulturas, onde quer que estejam, qualquer que tenha sido a época que morreram, qualquer que seja a situação e circunstância ou o país em que ele tenha morrido. Se no mar, se na terra, se queimado, se comido por bichos ou não por animais, todos retornarão. Paulo fala que é assim que acontecerá, segundo o eficaz poder que Jesus tem de sujeitar a si todas as coisas. Não é uma preocupação que nós devemos ter. O que sabemos é que os mortos ressurgirão, e Paulo fala, incorruptíveis. A morte já não tem poder sobre os filhos da ressurreição. E os mortos ressuscitarão primeiros, mas haverá uma turma na terra. E essa turma são os crentes remanescentes, aqueles que suportaram as últimas provações e as últimas tentações. Estes estão se preparando para a volta de Jesus em vida. Se morreu na fé, ressuscita primeiro. Se estiver vivo, será arrebatado para encontrar o Senhor nos ares juntamente com todos os mortos. O detalhe é que isso acontece ao som do chofar de Deus, ao som das trombetas de Deus, significando que uma festa está acontecendo para recepcionar os santos do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus é chamada de parousia, é um termo grego para dizer que está acontecendo um desfile de triunfo, Cristo triunfando sobre as potestades e os principados, Cristo triunfando sobre a morte, Cristo triunfando sobre o pecado, Cristo triunfando sobre Satanás e sobre o mundo perverso. A volta do Senhor Jesus é para marcar o ponto final da era cristã, o ponto final deste Novo Testamento que começou a ser pregado ali na Palestina e que já percorreu o mundo inteiro. E depois que voltar o Senhor Jesus, aí nós vamos para os enigmas da palavra de Deus. Enigmas é para o estado eterno. Esse estado eterno nós vamos estudar melhor lá em escatologia. Estado dos mortos, os que morreram em Cristo, e estado dos mortos, os que não morreram em Cristo. É apenas um adianto de toda a doutrina do Senhor Jesus. Muito bem. O que você achou de estar estudando Cristologia? Eu, particularmente, fico sempre devendo quando trato este assunto. A vontade é continuar falando, ir nos detalhes, oferecer cursos de especialização. Agora a gente tem que respeitar o módulo que nós estamos trabalhando, o nível que nós estamos trabalhando e a proposta do curso básico em teologia. Por isso, tem que fazer uma revisão, meu irmão. Irmã, tem que fazer uma revisão. Não pode ir atropelando. Não bate o pé no acelerador e queima as etapas. Porque se você fizer isso aí a qualquer momento você vai precisar revisar a calibragem dos pneus e vai notar que eles não estão calibrados, estão murchos e quando você for no step também está furado. Por isso, retoma os seus estudos. Assista de novo às aulas. Dá uma olhada no seu bloco de anotações. Vê se você entende o que você escreveu. Monta uma pasta no seu computador. Coloca o nome lá, Básico em Teologia.
Separa o material, separa os vídeos, deixa ali o seu bloco de anotações à mão. Se prepara para você dar uma arrancada no nível médio, quando você for para o nível médio. Terminou de estudar cristologia? Terminei. Agora nós vamos para pneumatologia ou paracletologia. Os dois nomes são utilizados para estudar a doutrina do Espírito Santo. Aí sim, aí nós vamos fechar as primeiras 3 matérias fundamentais em teologia, porque nós vamos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou muito sobre o Espírito Santo. Os apóstolos falaram bastante sobre o Espírito Santo. E os profetas também falaram. E os teólogos? Bem, os teólogos eles têm um nó na garganta sobre a pessoa do Espírito Santo. Você vai perceber. Falta habilidade para o teólogo falar do Espírito Santo com toda a propriedade. Fala, mas fica devendo, algo parecido com a cristologia. Jesus, que nós falamos aqui nesta matéria, recebeu um nome que está acima de todo nome. A pronúncia do nome do Senhor Jesus é importante. Nós o chamamos de Jesus. Por quê? Porque nós somos brasileiros, falamos a língua portuguesa. E quando transliteramos o nome grego de Cristo para o português, fica assim, fácil, Jesus. Lá no grego, Isos, é parecido com Jesus. Em outros idiomas, algo muito parecido. Toma cuidado com os heréticos, mas toma muito cuidado, porque eles fazem confusão com tudo. Estão totalmente insatisfeitos. Aí querem atribuir a Cristo um nome pelo qual ele não deve ser chamado em língua portuguesa. Não tem que ter confusão quanto a isso. Se estivéssemos lá na Palestina, se estivéssemos lá no século I, se estivéssemos dentro das comunidades judaicas, chamaríamos Jesus talvez de Yeshua ou Yeshu ou Joshua. Mas nós não estamos lá no primeiro século, nem na Palestina. Estamos aqui no Brasil. E a teologia não é para te confundir. A teologia não é para desencaminhar você para as heresias. Muito pelo contrário. É para fazer a correção de rota. É para dar a nós uma segurança teológica. Para que aquele que nos ouve, diz o apóstolo Paulo, deem graças a Deus de estarem ouvindo alguém que tem uma mente saudável para falar sobre Deus, Cristo e o Espírito Santo, para conduzir a igreja na ortodoxia da palavra de Deus. Não é fácil, porque a própria palavra de Deus propõe para nós uma diversidade de possibilidades de interpretação. Mas quando ela propõe para nós, isso são os pontos difíceis. A mesma doutrina que aparece difícil em um apóstolo, em um profeta, ela aparece simplificada em outra passagem. Por isso, a passagem difícil ela é esclarecida pela passagem simplificada. Toma cuidado com a tua formação. Não erra o caminho. Não peque e não induza ao pecado. O apóstolo Tiago disse: tem falta de sabedoria? Para tudo. Vai falar com Deus. Peça sabedoria a Deus. Ele não vai colocar pedágios para você. Vai te dar liberalmente. Precisa de orientação. Precisa de formação. Precisa de fé. E precisa de piedade, que é aquela consciência de que você não está fazendo teologia para se perder. Muito bem, prepare-se agora para estudar pneumatologia. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, neste curso básico em teologia. Que a paz de Cristo esteja com você.